Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o William Miranda, do blog aprendaplsql.com, tá? E hoje a gente está com mais uma aula aqui do nosso mini curso de SQL e PLSQL, tá? E hoje eu vou passar os comandos básicos de SQL para vocês. Esses são os comandos mais simples, mais comuns na linguagem, mas que você precisa saber para poder utilizá-los no seu dia a dia, tá legal? Então, o primeiro comando que é o básico do SQL, é o select, tá? O select é um comando que a gente utiliza para poder retornar os dados de uma tabela, tá bom? Qual é a sintaxe dele, tá? Para o banco de dados entender que ele é um comando que é para ser lido, você tem que digitar select, tá? Após o select, existem duas opções. A primeira opção é digitar o nome das colunas que você deseja selecionar. A outra opção é utilizar o caractere asterisco, como estou fazendo aqui, tá? Por que utilizar esse caractere? Esse caractere simboliza para o banco de dados que você deseja selecionar todas as colunas dessa tabela, tá bom? Então, ele é muito utilizado quando a gente está fazendo uma análise de dados, tá? No caso, quando a gente estiver mexendo com cursores, ou seja, quando a gente estiver um pouquinho mais avançado, trabalhando com PLSQL, que a gente tiver que retornar essas informações, jogar elas para dentro de variáveis, não é recomendável se utilizar desse caractere. Por quê? Porque quando a gente se utiliza dele, a gente retorna todas as colunas. E como eu falei, como a gente está jogando essas informações dentro de variáveis, pode ser que, por causa de manutenções futuras, as colunas sofram alterações. Ou seja, ou elas podem alterar o tipo, ou elas podem e serem incluídas novas colunas nas tabelas, e com isso a gente acaba perdendo o código que está pronto, a gente precisa refazer, né? Então só utilizem o asterisco quando forem fazer análise de dados, tá? Quando estiverem programando em PLSQL, não se utilize. Uma dica muito boa para quem for trabalhar com PLSQL, tá bom? Depois disso, do asterisco, a gente tem que usar a palavra from. E a partir daí, a gente vai colocar o nome da tabela que a gente quer retornar os dados, tá legal? Então, eu vou executar esse comando, tá? Esse comando me retorna N linhas aqui, tá? Como vocês podem ver, ele retorna todas as linhas da tabela. Mas vamos dizer que eu queira retornar apenas os funcionários que têm um Employee ID menor do que 100. Bom, não faz sentido eu sempre retornar todas as linhas, não é, pessoal? Então, para isso a gente limita a quantidade de linhas que serão retornadas, tá? Por que limitar? Porque essa é uma exigência da área de usuário. Não adianta nada você ter. Imagina uma tabela que tem 1 bilhão de registros e sempre retornar esse 1 bilhão de registros, o usuário tem que ficar procurando qual registro ele quer. Essa não é a ideia do banco de dados. Nós temos que limitar esses registros. E para isso, a gente se utiliza da cláusula where, tá bom? Então vamos colocar aqui where employee ID menor que 200, tá? Então vamos executar aqui. Agora ele retornou exatamente 100 linhas, tá? Que são 100 primeiros employee IDs aqui, tá bom? Dessa base, que é a base HR, tá? Que a própria Oracle fornece pra gente, para estudos. Então ele só retorna os 100 primeiros IDs, tá legal? Como eu falei, se você quiser colocar aqui o nome das colunas, ele também vai retornar. Só que vai retornar uma quantidade limitada de registros, tá bom? Legal, né, pessoal? Bom, a gente já aprendeu a retornar os registros, né? E agora, como é que a gente faz para inserir um registro novo? Bom, aqui eu usei o exemplo da tabela Jobs, tá? Que é uma tabela que a gente tem nessa base que guarda as informações dos cargos, né? Então aqui eu utilizei o comando insert para fazer isso, tá? O comando insert é o comando que vai inserir um novo registro na tabela, tá? Para depois ele ser lido pelo comando select. Então a gente vai lá, digita o insert, tá? Into, nome da tabela, tá? Aqui a gente só pode usar uma tabela. E aí a gente coloca o nome das colunas dessa tabela. Os nomes das colunas não são obrigatórios. Porém, se você não colocá-los, você vai ter que colocar no campo values, tá? Que são os próximos, que é onde você digita os valores que serão inseridos.
nesse campo você tem que colocar todos na ordem certa, que está lá na tabela, e a quantidade certa. Se você coloca o nome das colunas, você limita isso, porque você também vai saber quais são as colunas. Além disso, é muito mais fácil dar manutenção nesse código quando você tem o nome das colunas. Então, uma boa prática é vocês sempre utilizarem o nome das colunas quando forem fazer o comando insert. Tá? Outra dica para quem for trabalhar com PLSQL e SQL. Tá? Então vamos lá. A gente tem o comando aqui insert into, nome da tabela. Tá? Aqui a gente coloca os nomes das colunas. Após isso, a gente coloca os valores. Vocês perceberam que alguns valores estão entre aspas e outros não, tá? Quando a coluna for do tipo caractere, a gente tem que colocar aspas. Por que isso? Porque as aspas vão definir para o banco de dados, olha, isso aqui é um caractere. Tá? Sem as aspas, em caso de números, a gente pode colocar sem, tá bom? Em caso de datas, a gente também utiliza as aspas, tá bom? Aqui no caso, a gente só tem campos de char e data, né? Então o job ID é o campo único dessa tabela, ou seja, é a chave primária dessa tabela, legal? Chave primárias, para quem não sabe, é o campo que você define que não vai ser repetido, tá? Por que isso? Para poder evitar que dados sejam repetidos, tá? O conceito do banco de dados relacionais é justamente esse, que os dados não sejam repetidos, que a gente tenha informações únicas dentro do banco de dados para que a gente economize espaço, né? Porque para poder depois ler esses registros de forma mais íntegra, né? Manter a integridade do banco de dados. Então, para fazer isso, a gente cria uma chave primária, né? E nessa tabela, o Job ID é a chave primária. Então, eu criei um novo Job ID que se chama IT_MGR, que é a sigla de IT Manager, tá? Aqui, ó, eu ditei gerente de TI, tá bom? Coloquei o menor salário dele como 7.000 e o maior como 10.000. Mas se vocês perceberem, o nome gerente aqui está errado, tá? Então a gente vai inserir aqui, tá bom? Inseriu. Ele retorna a informação de que inseriu aqui, como vocês podem ver. Mas eu quero ver esse registro. Então vou selecionar, fazer um select asterisco from, nome da tabela, where job ID igual IT Manager. Tá aqui, tá? Mas está escrito errado, né? Bom, putz, eu escrevi errado e preciso atualizar esse registro. Para atualizar esse registro, vocês vão precisar saber outro comando, que é o comando update, tá legal? O comando update, ele tem uma sintaxe bem simples, tá? A gente vai dar update, tá? Para o banco entender que aquele comando que você está começando uma linha de update, nome da tabela, set. O set é um comando que a gente vai definir, olha, essas colunas são as que vão ser atualizadas, tá? Você pode ter aqui N colunas. Então, set, job title, tá? Aí eu coloquei aqui gerente de TI. Se eu quisesse incluir uma nova coluna, eu deveria colocar o comando vírgula, tá? Vírgula, nome da coluna, igual. E aí você vai e coloca o novo valor, tá bom? Como nesse caso eu não quero, eu só deixei uma coluna. E aí que vem um grande segredo, tá? No update a gente também se utiliza do where. Por quê? O where é o comando que vai limitar a quantidade de linhas que serão atualizadas. Se a gente não utilizar o comando where, todas as linhas dessa tabela vão ser utilizadas. Então eu coloquei aqui o comando where, job ID igual IT Manager, tá legal? Então eu me utilizei da chave primária porque eu sei que vai ser uma linha única, tá legal? E atualizei o comando, a coluna Job Title. Tá? Vou executar esse comando, executei ele aqui, vou selecionar este comando, tá? E está aqui selecionado. Job ID, IT Manager, gerente de TI, está aqui o menor salário e o maior salário. Tá legal? Vocês viram aqui que alterou esse registro. Mas o que acontece? Esse registro eu não quero manter ele na base de dados, porque foi apenas um teste que a gente fez aqui, tá bom? Então como é que eu faço para poder excluir esse registro? Aí a gente vai precisar saber outro comando do SQL, que é o delete, tá legal? A gente vai usar o comando delete, nome da tabela, aqui a gente pode colocar um from, tá? Mas não é obrigatório. Where, nome do campo, tá? Igual
a IT Manager. Aqui eu usei a chave primária, então eu vou excluir esse registro, tá legal? Então eu vou executar aqui, excluir esse registro, e agora eu vou selecionar esse registro. E olha só, não retorna mais nada, porque esse comando ele faz com que aquela linha seja excluída, tá legal? Com isso, a gente termina essa aula, tá? Como eu falei para vocês, essa aula é apenas uma aula com os comandos básicos do SQL, tá bom? O SQL envolve um mundo muito grande de comandos, tá? Esses comandos que eu passei para vocês, por exemplo, existem N variações. A gente pode usar subconsultas nele, a gente pode usar um insert condicional, a gente pode usar um delete com subconsulta, tá? Então, existe só esses campos já tem N variações para vocês imaginarem. Além disso, o SQL engloba funções, dicionário de dados, joins, operadores de concatenação, operadores de união, tá legal? Funções de agrupamento. Isso tudo serve para quê? Para vocês criarem relatórios, para vocês consultarem informações, para vocês verem ligações entre tabelas, enfim, você tem N comandos para aprender em SQL. Às vezes as pessoas não conhecem tanto o SQL, porque acham que é uma coisa boba, mas não é. Você conhecendo muito bem SQL fará toda a diferença para você ser um bom programador PLSQL. O SQL é a base do PLSQL, então você precisa saber muito, muito bem, tá legal? E por isso que eu criei o curso Oracle Essentials, tá? No curso Oracle Essentials, além das lições de PLSQL, você também tem lições de SQL, tá? São 11 módulos de SQL. Cada módulo tem em média de 5 a 6 aulas, tá legal? Então é muito conteúdo mesmo de SQL para vocês aprenderem, tá bom? E quem quer entrar na área, trabalhar com isso, não tem jeito, vai ter que conhecer muito bem mesmo SQL para fazer o diferencial, tá legal? Agora é com você. Você que sabe se você quer realmente fazer o diferencial, se você quer realmente ser um bom programador ou não. Um grande abraço, pessoal, e até mais!